Opa, foi! Um Nerd Relator aqui para mais um vídeo aleatório de animes, então sem enrolação, bora! Kanojo Kureshimasu, bora lá! O anime conta a história do Kazuya, um universitário padrão que teve seu relacionamento terminado do nada. Por conta disso, ele descabelou o palhaço pensando na sua ex sendo doutorada por um outro cara. E isso com certeza foi uma informação totalmente desnecessária. O ponto aqui, depois dessa coisa bizarra, ele contrata o serviço da Chizuru Mizuhara, uma universitária que é uma namorada de aluguel. Exatamente, o nome do anime. Uou! Seguinte, a história de toda a obra é baseada no Kazuya sendo idiota, pervertido e covarde, enquanto fica gastando dinheiro pra sair com a Chizuru, pra que nos capítulos recentes ele saia no encontro e a Mizuhara não corresponde aos sentimentos do patético poeteiro. E tá, beleza, ela também não era obrigada a aceitar, mas depois, quando ele se muda, a mina beija o maluco, só pra não perder o cliente que mais paga ela. Seguinte, a história tem mais de 300 capítulos, e até hoje, a obra não foi pra frente e nem tem esperanças de melhorar, só piorar na real. Mas o que torna essa obra fazendo sucesso até hoje são os seguintes fatores: cheio de mina gasosa pra vender as imagens dela pra um bando de maluco solitário poeteiro, protagonista vazio. Isso aqui é jogada de gênio para os autores. Colocar um protagonista sem nada pra você, jovem homem fracassado, se colocar no lugar dele e se achar um pouquinho melhor. Infelizmente, isso é muito comum em vários animes, e secais genéricos com harem são os mais comuns. Mas aqui um ponto positivo: o anime com a animação e o mangá com a sua arte são lindas demais. A história e personagens são horríveis, mas, mano, a arte e a animação são o ponto mais alto de toda a obra. A obra continua vendendo muito por conta de todos esses fatores. Outra forma dessa obra sempre estar sendo reconhecida e fazendo um sucesso negativo é o seu próprio autor, que simplesmente se apaixonou pela sua própria personagem, tirando fotos e desenhando a Chizuru como se fosse a namorada dele, chegando ao ponto de fazer essa arte e ficando irritado com um fã que teve um encontro com uma estátua em tamanho real da Mizuhara. Resumindo, é o famoso falem bem ou falem mal, mas falem de mim. E como deu pra perceber, só falam mal. E isso traz um sucesso completamente desgraçado. Solo Leveling. Bom, contra fatos não há argumentos. A história conta a jornada do Sundin, o caçador mais fraco da humanidade. Ele é rank E e já foi quase de base por um Goblin, mas sempre continua indo para as dungeons para pagar a faculdade da irmã mais nova e as contas do hospital de sua mãe. Seguinte, depois do seu grupo ir num covil duplo, ser abandonado por todos e ser esquartejado por estátuas, ele atinge os requisitos mínimos para se tornar um jogador e ativar o sistema. Depois daqui, Sundin Yu conseguiu evoluir até chegar no nível de um monarca. O prota aqui é basicamente o Saitama, um cara tão forte que todas as lutas parecem fáceis demais. E ele tá sempre atrás de ir subindo de nível, e a história segue por aí. É uma premissa simples, já que a proposta da obra é fazer o Sung evoluir e fazer cenas de lutas epicamente épicas, cheias de efeitos e poderes avassaladores. Mas, né, não é porque uma obra tem uma ótima animação, arte, significa que a obra é boa. Tech Piox The Destiny é um ótimo exemplo. É lindo visualmente, mas tem uma história bem porca. Solo Leveling já fazia um tremendo sucesso por esses fatores de arte quando só tinha um manhwa, e fez até hoje com Solo Leveling Ragnarok. E não dá pra negar, é visualmente lindo e empolgante de se ler essa obra inteira. As lutas são ótimas, os poderes são extraordinários, e no anime foi aumentado 100 vezes mais. Cada luta aqui é ótima, principalmente a luta contra o Bero, mas agora os pontos principais e negativos. A obra desperdiça completamente seus personagens secundários, só dando foco pro Sung, protagonista vazio, o mesmo negócio do Kazuya que falei anteriormente, cheia de personagem feminina querendo dar pro prota. Vocês vão ver esses fatores de novo mais pra frente no vídeo. Mas eu tô falando que mesmo que a proposta da obra for simples, como essa, colocando uma máscara de qualidade impecável, não tira o fato da obra ser vazia e ter muito mais defeitos que acertos. E como vocês sabem, essa obra vendeu pra caramba, tanto que ganhou o Anime Awards. Mesmo eu não ligando pra isso, muitas pessoas ainda ligam, e é um ótimo quando um anime recebe esse título, não é?
Sword Art Online. Agora sim, o anime que fez a moda dos animes isekais genéricos ficarem extremamente populares no Japão e no mundo todo. Seguinte, a história conta com Kirito e todos os jogadores de Sao ficarem presos no jogo por conta do próprio programador. E quem tentar tirar o VR da cabeça vai de arrasta. Então as únicas opções das pessoas presas no jogo sobreviverem é levar uma vida tranquila dentro do jogo, ficando em safe houses, ou subir os 100 andares e derrotar o final boss do jogo. Só que não! É derrotando o programador desgraçado mesmo. Como vocês ouviram, a proposta e a história é simples e linear, então seria fácil pensar que a obra iria focar em lutas, mistérios e no progresso do verdadeiro espadachim negro, coitado do Guts. Mas é bem o contrário, a história fica chupando a sacola da pilada do Kirito. O problema de que um anime RPG não tem os fundamentos básicos de um RPG, protagonista e personagens secundários mais vazios que a cabeça de um TikToker médio, sem foco no assunto mais importante da situação e uma tremenda enrolação, não necessariamente dentro das temporadas, já que cada arco precisa ter seu próprio enredo e desenvolvimento, mas sim, todos os arcos têm bastante enrolação em vários pontos importantes. Mas o que eu tô querendo falar é que essa obra já era pra ter acabado, mas continua tendo continuações. Agora, vamos lá, os pontos que fizeram a obra ser famosa. Protagonista vazio, cheio de minas gasosas pro maluco ter várias waifus. Minas que só se apaixonam pelo poço de carisma negativo do Kirito, fanservice desnecessário, animação belíssima, principalmente nas mais recentes. Praticamente os mesmos negócios de Solo Leveling, e não dá pra reclamar tanto, principalmente na primeira temporada, que é genuinamente boa. Óbvio, tem os seus erros, mas de longe é a melhor temporada, porque não é totalmente absurda e é boa de se acompanhar, já que a ideia de ficar preso no jogo é ótima, mas o bagulho decaiu demais com a temporada das fadinhas pra cima. Até hoje, Sword Art Online é referência para vários animes isekais genéricos, onde tem um prota apelão sem personalidade, rodeado de várias minas que querem dar pra ele, e mano, é especialmente o protagonista vazio que faz vender a obra, já que nós nos colocamos no lugar dele e pensamos que somos igual a ele, achando que somos fortes e temos várias minas ao nosso redor. E mano, isso vem de que é um absurdo, e foi esse maldito que popularizou essa moda gigante. Opa, você chegou até aqui? Deixa um like ou inscrição aí, meu nobre, pra ajudar um pouco o canal. Continuando. Demon Slayer. Já que Demon Slayer já tá em alta pelo filme do Castelo Infinito, bora falar de verdades nu e cruz, de preferência na minha cama. A história conta com Tanjiro perdendo sua família pro rei dos Onis, e tem como objetivo transformar sua irmã, que sobreviveu, em humana novamente. Cara, Demon Slayer é o mais puro suco do clichê de shonens. Os personagens são carismáticos e têm muita personalidade, principalmente nos seus trajes e estilos de lutas. Mas a história é muito básica e sem muito sal. Mas as lutas no mangá são bem mais ou menos também. O estilo de desenho é muito inconsistente, digamos assim, porque tem várias páginas assim e assim. E eu não tô falando de momentos específicos em que tá tudo de boa, tô falando de cenas de lutas ou cenas extremamente importantes, tendo sua arte simples pra não dizer porcaria. Além de ter um final bem broxa, pra ser sincero. E bom, vamos voltar pra 2019, quando lançaram a primeira temporada. Foi um estouro imediato, porque o estúdio Ufotable tirou leite de pedra e transformou tudo em ouro puro, com cenas básicas bem animadas e desenhadas, mantendo uma consistência melhor que no mangá, porque as partes ruins só estão nas cenas de comédia e deixam as cenas mais simples com uma animação padrão do estilo deles e colocam total foco nas cenas de lutas impactantes. Manos, o jeito certo de assistir Kimetsu no Yaiba é pelo anime, porque no mangá é difícil. E mano, eu acho que não precisa entender essa parte do tópico tanto assim, porque eu imagino que todos aqui já viram o vídeo do Cenário Transparente ou do Aizen, que são as maiores referências quando se fala dos problemas da obra. E bom, o sucesso do anime foi gigantesco e tomou a cultura japonesa na palma da mão, além do seu último filme quebrar um recorde praticamente inquebrável. Pela primeira vez em 19 anos, um filme japonês passou a bilheteria de A Viagem de Chihiro, apenas um dos melhores filmes do estúdio Ghibli. Se vocês achavam que Demon Slayer era gigante, agora você percebe que a obra é imensurável. E vamos concordar, se não fosse pelo anime, a autora já estaria no McDonald's arrumando emprego, porque, meu amigo, que arte complicada!
Darling in the Franxx, penúltimo da lista. A história conta com Hiro, Zero Two e companhia derrotando criaturas gigantescas para proteger a Terra. E bom, o resumo é o seguinte: a obra faz muito sucesso por sua animação, que é impecável já que é do estúdio Trigger, tremendo fanservice bizarro, porque as minas têm que ficar de 4 e são dirigidas pelos caras. A própria Zero Dois, que até hoje é uma das maiores waifus dos otakus. E mano, o autor ou autora acertou muito na aparência, poder e um pouco na personalidade dela. Eu digo pouco porque ela tem uma personalidade bem podre, além de ficar falando darling, traduzindo para querido. Então é a mesma coisa do protagonista vazio e você ficar na pele do malandro. E outra coisa que faz o anime se tornar popular foi ser conhecido como a cópia de Neon Genesis Evangelion, porque vamos concordar, até que não quem viu o Evangelion já percebe que tem muita coisa surrupiada de outros animes, o que é bem normal no mundo dos animes, afinal, nada se cria, tudo se copia, mas aqui é sacanagem, vocês devem estar vendo algumas comparações de fundo e as semelhanças são desgraçadas, então é fácil pensar que o apego pela obra é de ficar relembrando de um outro anime. Eu sei que a obra não tem mais força e nem destaque atualmente, mas esse anime tá sempre em listas assim, então não poderia deixar de mencionar esse anime. Bora pro último anime da lista. Mirai Nikki. Meus amigos, até hoje esse anime horrível é reconhecido por precisar de apenas uma personagem que sustenta a obra inteira. Então é o mesmo caso da Zero Dois. Só que a Yuno é ainda mais destacada que a chifruda. A história conta com Ictero e várias pessoas aleatórias entrando num jogo de sobrevivência mortal para se tornarem Deus, e tem seus celulares flips com diários mostrando o futuro de todos os jogadores, de diferentes formas de futuro. A história é bem mais ou menos simples, porque tem vários plot twists e coisas bizarras, mas o sucesso de Mirai Nikki está com dois principais fatores: a Yuno e ser um anime é de adolescente. Primeiro pela Yuno, ela é uma yandere, ou seja, uma mina que quer namorar ou ficar com você a todo custo, incluindo mandar pessoas de base e até fazer atitudes condenáveis com você, só pra te ter por completo. E acreditem ou não, muitos malucos querem ter esse tipo de mina nas suas vidas. Além da Yuno ter uma personalidade e design perfeito para o papel de yandere, e bom, a imagem mais famosa dela é ela sendo uma yandere obsessiva pelo protagonista, e vamos concordar, essa imagem foi o que mais vendeu a imagem dela, e fez ela ser conhecida mundialmente. E o segundo fator, o anime é cheio de sangue, violência e atrocidades, ou seja, tudo que um pré-adolescente de 14 anos quer ver em uma animação adulta, e não é necessariamente ruim o anime ser assim, ou querer fisgar esse tipo de público, mas nessa obra chega a ser ridículo, várias coisas bizarras e o excesso de atrocidades que perdem o efeito rápido, e o autor precisa fazer outras coisas chocantes para não perder o público interessado na história. O anime até hoje não foi esquecido, por causa da Yuno, que carrega a imagem da obra nas costas, e isso é muito bizarro. Agora bora ver algumas curiosidades aleatórias de animes aleatórios, começando pelo MD, que pediu de Dororo. E a curiosidade é o seguinte: quando Hyakimaru viu Dororo pela primeira vez, Dororo parecia surpreendentemente mais fofa do que ele havia imaginado. Agora a vez do Mr. Z, que vai ser 3 de uma vez. Yato de Noragami era um deus real. Ele é baseado em um deus menor do folclore japonês chamado Yato no Kami. Acreditava-se que ele era um deus do infortúnio e vivia no Monte Yato. Diz a lenda que ele poderia ser acalmado quando era oferecido arroz a ele. O próximo é Boa Noite Pompom. O autor tem obsessão por pássaros. A maioria dos pássaros que aparecem no mangá são desenhados de forma surpreendentemente realista e detalhada, o que contrasta com o visual de Pompom e sua família. A dublagem americana e o corte de Náusea do Vale do Vento. A primeira dublagem americana do filme, lançada em 1985, foi editado sem o consentimento do Miyazaki. O filme teve cerca de 20 minutos cortados para parecer um filme de ação. Essa experiência levou o estúdio Ghibli a impor uma política rigorosa de nenhum corte em futuras distribuições internacionais. E você pode lembrar dessa curiosidade do Vício Nerd.
Próximo é de Baki, do Rei Consumido. Yujiro é o mais forte fisicamente, mas perdeu uma vez na janta imaginária de pai e filho. O Kakukaio, com o poder da imaginação, retardou o envelhecimento e teve um filho com 120 anos de idade. E até onde eu lembro, ele tem 146 anos. Obrigado a todos que mandaram donates na live de Red Dead Redemption 2. Um grande agradecimento aos membros do canal Igor, Mr. Z, Vini, Bruce Wayne e MD. Eu sou extremamente grato a todos e até o próximo vídeo aleatório. Falou!